A palavra do Senhor, ela fala: a tua graça me basta. Muitas vezes a gente pensa no nosso dia a dia: a graça do Senhor me basta? Quando vem os problemas, as dificuldades, a doença, as lutas, as tribulações, realmente a graça do Senhor me basta? Esse louvor, ele diz isso. Clareia a minha visão, é força para prosseguir. Alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Que realmente essa seja a palavra para as nossas vidas. Que quando eu sou fraco, é que realmente eu tenha força no Senhor. Que realmente a graça do Senhor nos carregue. Porque essa graça o Senhor nos dá e ela é de graça. É realmente assim. A graça do Senhor, ela é de graça. Eu não preciso comprar. Ele nos dá ela. Que você possa buscar o Senhor. E que realmente quando os momentos de fraqueza, nos momentos difíceis, nós possamos buscar o Senhor e realmente possamos ser fortes, buscando o nosso Deus. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça. Quando eu sou fraco, é que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça
vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. O meu refúgio, o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eternamente firme os meus pés, não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. E o meu refúgio, e o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia, 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 em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. O meu refúgio e o meu socorro és, canto aleluia a ti, meu Salvador. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Vamos orar. Deus amado, assim nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale a nós neste momento em que queremos ouvir da Tua palavra, Senhor. Que ela seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que a Tua palavra possa fazer diferença na nossa vida. E a partir de uma vida diferente por Tua palavra, Senhor, possamos fazer diferença no mundo em que estamos, entre as pessoas com as quais convivemos. E tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Aqueles que nos assistem, Deus abençoe a vocês, onde quer que vocês estejam, neste momento. E eu preciso dizer que enquanto cantávamos esse hino, esse louvor, sem que a gente combinasse, humanamente falando, esse hino foi uma bela introdução
a palavra que será trazida agora. Inclusive, muito da letra que está nesse louvor, nesse hino, está também neste tempo de pregação, nas palavras que vamos estar ouvindo como palavra de Deus para nós neste momento. Eu quero convidar os amados para abrir suas Bíblias lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, o capítulo 5, os versículos 15 a 20. Efésios, capítulo 5, os versículos 15 a 20. Esta palavra que eu quero tomar a liberdade de, na primeira colocação, fazer uma repetição. Porque é o foco dela. E qual é a primeira expressão? Qual é o primeiro alerta? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, diz o apóstolo Paulo. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E olha o que nós cantamos antes, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Falando entre si, entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero repetir esta última parte, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente, permanentemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor, que começa como? Tenham cuidado. Sejam prudentes. Não sejam insensatos. Não sejam tolos. Hajam com sabedoria. Sejam inteligentes. Tenham cautela. Tenham juízo. E aí a gente poderia passar uma boa parte dessa pregação citando os termos que estão linkados a esse desafio, a esse alerta, a esse ensino, a essa provocação, a esse toque que o apóstolo Paulo está fazendo a esta igreja, a esses irmãos queridos, a esses que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas antes de entrar propriamente na palavra, deixa-me contar uma ilustração que certamente você pode conhecê-la, porque hoje é muito difícil a gente trazer uma novidade. Talvez eu mesmo tenha trazido nesses anos, durante uma pregação aqui mesmo, mas uma ilustração que tem me falado, que tem estado na minha memória, que tem feito parte da minha vida e vez ou outra eu tenho me lembrado dela, eu tenho sido lembrado dela. Que é a ilustração que conta que há muito tempo atrás, uma mulher de muitas posses financeiras precisou de um novo cocheiro para cuidar do seu cavalo e da sua carruagem.
levando ela aonde ela quisesse ir, aonde ela precisasse ir. Ao colocar esse anúncio na cidade, 3 homens se apresentaram como candidatos a essa função, que foram então entrevistados separadamente. Ela queria saber de cada um em separado o que podia esperar deles, o que eles ofereciam. Como aquela senhora descobriu que eles tinham referências e tempo de experiências semelhantes, ela então teve uma ideia. Ela resolveu fazer com eles um teste simples. Ela perguntou a cada um deles como seria conduzida a sua carruagem ao redor da montanha rochosa, uma trilha perigosa perto da sua cidade, com um precipício de um lado e a parede da montanha do outro lado. O primeiro respondeu para ela: como eu já passei por essa estrada muitas vezes, eu poderia fazer isso de olhos fechados e conduzir as rodas da carruagem até um palmo da borda do precipício. Garantiu esse primeiro candidato. O segundo candidato, o segundo homem, mais cauteloso, respondeu que poderia conduzir a carruagem até uns 20 ou 30 centímetros da borda do precipício e seguir a estrada sem problemas. O terceiro homem, o terceiro candidato, respondeu que por conhecer bem aquela estrada perigosa, sempre conservaria as rodas da carruagem o mais longe possível da borda do abismo. Deu para entender? Deu para perceber a diferença de resposta desses 3 candidatos? A grande pergunta que vem a partir dessa ilustração é: qual dos 3 candidatos vocês imaginam foi o escolhido para aquela tarefa que era de grande importância? Vamos ficar com isso? Qual foi o escolhido? Aquele que ia até lá, aquele que ia mais ou menos até lá, ou aquele que dizia: não, espera aí, deixa eu ficar longe desse negócio, deixa eu trazer segurança a mais, deixa eu já me precaver. Quem sabe eu não vou conseguir tanto assim, quem sabe vai dar problema se eu ir além daquilo que eu imagino, daquilo que de fato me leva à sensatez. Prudência. Prudência gera o bem. Não foi essa a chamada para o culto de hoje? Prudência gera o bem. E daí eu comecei a pensar nisso. Esse foi um tema formulado essa semana com a equipe que trabalha, e eu elogio muito esse trabalho, e prepara da melhor forma possível. Eu comecei a olhar para isso e comecei a dizer: puxa, prudência gera o bem. Mas parece que está faltando alguma coisa aqui. Mas não era culpa da equipe, não era culpa minha, foi a construção que foi acontecendo. E daí começou a vir algumas outras coisas. E pelo menos aqui nos meus apontamentos eu tenho 3 pontinhos: e evita o mal. E se hoje eu colocasse de novo essa chamada, juntamente com a equipe, certamente estaria lá: prudência gera o bem e evita o mal. Este é o tema dessa pregação.
Esse é o tema dessa palavra. Esse é o tema que Deus quer oportunizar a nós durante a nossa vida, como através do apóstolo Paulo, ele quis oportunizar aquela igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas amadas pelo Senhor, que amavam o Senhor. Prudência, que é uma virtude que procura evitar os inconvenientes e os perigos. É a atitude que provoca cautela. É a atitude da precaução. Eu posso ir até lá. Quem sabe esse terceiro candidato poderia ir até lá, o que foi escolhido. Mas ele pensou, não. Quem sabe indo até lá eu vou arriscar, quem sabe uma roda quebrada, quem sabe uma pedra fora do lugar, quem sabe uma pedra solta, quem sabe um susto dos cavalos, quem sabe um vento mais forte naquele momento, quem sabe alguma coisa que estaria além da minha capacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar o mais longe possível, eu vou ficar mais fora possível desta borda. Eu vou conduzir sim a carruagem com segurança. Eu quero levar sim a senhora até o lugar que a senhora quer. Eu quero sim ganhar esse emprego. Eu quero sim ter a consequência desse emprego. Mas eu quero, se a senhora me escolher, eu quero dizer para a senhora desde já que é assim que eu vou conduzir a sua carruagem, é assim que eu vou conduzir a sua vida, é assim que eu, como cocheiro, vou conduzir a minha própria vida diante da vida da senhora, que eu sei merece ser cuidada, merece ser protegida. Prudência é sinônimo de calma, de ponderação, de sensatez, de paciência ao tratar do assunto delicado e difícil. Que talvez agíssemos de cabeça quente, destemperado, como a gente muitas vezes reage ou age em situações como essa, poderíamos, além de não ajudar, atrapalhar ou causar algum dano maior. Prudência, que do grego vem da palavra akribos, que tem a ver com ser exato, tem a ver com ser acurado, tem a ver com ser diligente, tem a ver com ser zeloso, tem a ver com ser cuidadoso. Prudente, cuidadoso, zeloso, diligente, acurado, exato naquilo que procura fazer, naquilo que procura pensar. Até mesmo quando ouve alguma coisa de alguém, já não sai falando de qualquer jeito, mas procura se informar se aquilo de fato tem procedência, se aquilo está correto, para que a língua, conforme diz o Salmo 34, não me leve a pecar, para que a língua não me leve para caminhos errados, e às vezes caminhos de julgamento e condenação, que é muito comum entre nós, porque assim como as palavras, os comentários vêm aos ventos, eles, se não são cuidados, vão também aos ventos, e quanta tragédia tem ocasionado, assim como também atitudes que a gente comete, que quando a gente não para pensar, quando a gente não pondera, quando a gente não pede um tempo, quando a gente não deita a cabeça no travesseiro primeiro, quando a gente não deixa passar, quem sabe aquela noite, a gente acaba fazendo burrada, a gente acaba fazendo coisa que depois nem o arrependimento mais traz de volta. Prudência, cautela, cuidado. Há quem diga que a prudência, olha que coisa linda, é a filha mais velha da sabedoria. A prudência é a filha mais velha da sabedoria. A prudência, conforme o sábio Salomão, e cantamos um pouquinho disso antes, nos faz ficar escondidos quando nós vemos o mal. Lá em Provérbios 27:12, nós lemos essa palavra. Ela
nos faz ficar escondidos. Não, deixa, depois eu apareço. Deixa eles conversarem, deixa eles se acertarem, olha, deixa eles se acalmarem os ânimos, diminuir um pouco os palavreados e tal, aquela coisa toda, diminuir um pouco a intensidade das atitudes. Daqui a pouco eu entro em cena. Quem sabe vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para outra, vai fazer bem para nós. Quem sabe a gente não vai fazer mais besteira, quem sabe não vai piorar o assunto, quem sabe não vai tornar aquela situação ainda mais complicada e quem sabe, em vez de trazer uma união, uma desunião. Prudência, cautela, cuidado, zelo, ter temperança, buscar por temperança. Vamos de novo? Paulo diz: cuidem com a maneira como vocês vivem. Não hajam como insensatos, como tolos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus, não pelo vinho, que leva à libertinagem, ou seja, uma liberdade fora do normal. Quem sabe tomando caminhos que não tem volta. Cantem, louvem ao Senhor de todo o coração, com uma atitude de gratidão, de submissão, de obediência, de reverência, de glorificação a esse Deus que é responsável por tudo que temos, tudo que somos, por tudo que nos rodeia, por tudo que nos cerca, por tudo que está diante de nós, por tudo que ficou para trás de nós. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo está dando a esses irmãos, a esta igreja amada, a essa igreja querida. Igreja que ele desafiou a se afastar dos caminhos das trevas, os caminhos do mal, os caminhos do pecado, a fim de buscar praticar o fruto da luz. Você pode olhar isso depois, quem sabe em casa, lendo os versos 3 a 14. E você vai ver que ele tem uma lista de coisas que Paulo está dizendo: olha, no passado vocês eram assim. E isso era vergonhoso. Mas agora vocês são assim, agora vocês são luz no Senhor. Por isso andem como filhos da luz, andem como filhas da luz. E ele vai dizendo aquilo que precisa ser mudado. Inclusive antes já do versículo 3, ele também tem outras coisas que ele diz. E depois do versículo 20, ele vai dizer outras coisas. Aliás, todo o livro de Efésios é um livro que deveria ser um livro de receita, onde nós buscaríamos ler sempre, regularmente, para trazer à nossa frente, à nossa vida, a lembrança daquilo que o Senhor espera de nós, enquanto sua igreja, enquanto seu povo, enquanto pessoas que o buscam como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. Paulo sabia que, por estarem distantes da vontade de Deus, eles deveriam abandonar aquilo que não agradava a Deus. Porque é assim, quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe da luz que é Deus, mais perto da escuridão. Quanto mais longe de Deus, menos nós vamos nos dar conta das coisas erradas que fazemos, das coisas erradas que estão ao nosso redor, das coisas erradas que nos tentam nos afastar de Deus e nos afastar do propósito de Deus, que é a nossa salvação, que é a salvação eterna. Por isso, andar prudentemente, conforme o comentarista bíblico Francis Foulkes, é andar cuidadosamente. Andar
com atenção redobrada. Aqui eu faço um parênteses e digo, esse inclusive é o desafio do cristão. Se antes de sermos cristãos, antes de nós assumirmos a fé, nós já deveríamos andar com cuidado, assim nós aprendemos dos nossos pais, e louvado seja Deus, porque nossos pais muito nos ensinaram as coisas certas. Muito mais agora, como povo de Deus, nós precisamos ter atenção na forma como nós andamos. Por isso ela pode ser traduzida como uma forma redobrada, uma atenção redobrada. Por quê? Porque além dos princípios dos nossos pais, nós trazemos diante de nós, colocados sobre nós, os princípios de Deus. A palavra de Deus, que precisa ser correspondida, que precisa ser respondida. Por quê? Por que isso é necessário? Não é assim que as crianças fazem? Por quê? Quando você diz uma coisa, por quê? Porque os dias são maus. Cheios de aborrecimentos, cheios de fadigas, repletos de perigos à fé cristã. Dias que causam dor, problema. Dias que provocam a nós, onde somos tentados por coisas que não vêm de Deus. Que por mais bonitinho que seja, por mais bem embrulhado que seja, se não vem de Deus, não vai fazer bem para nós. Não vai nos edificar na fé, não vai trazer elementos para a nossa salvação. Muito pelo contrário, pode até nos atrapalhar. Pode até nos tirar do presente que Deus está nos alcançando na sua graça, na sua misericórdia. Eugene Peterson, autor da Bíblia Mensagem, ele traduz assim, eu gosto muito dessa tradução dele: olhem por onde vocês andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque nós vivemos tempos difíceis. Parece que ele chega um pouco mais perto da gente, né? Usa a cabeça, cara. Usa a cabeça, meu amado. Usa a cabeça, minha amada. Usa a cabeça, meu irmão. Usa a cabeça, minha irmã. Jesus falando para nós, usa a cabeça, meu amigo. Usa a cabeça, minha amiga. Usa a cabeça, aquele que crê no poder, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Também me lembrei de um hino que nós aprendemos a cantar há bastante tempo, que eu tenho como autoria do pastor Heitor Moirer, que é um pastor em nossa igreja, e que diz assim: neste mundo são muitas as coisas que querem nos dominar. São poderes, pessoas e modas que estão sempre a convidar. Neste mundo são muitas as vozes que querem nos alcançar. São ideias e filosofias que estão sempre a nos chamar. Neste mundo são muitos os homens que querem nos ensinar. Nos oprimem com suas ideias, que nem eles podem praticar. Paulo diria, diante também desse hino, diante dessa palavra, cuidado. Cuidado com essas coisas que querem nos dominar. Esses poderes, pessoas e modas que estão querendo se colocar sobre nós como razão número 1 da nossa vida. Cuidado com essas vozes ao nosso redor que querem nos alcançar, com essas ideias, com essas filosofias que não vêm de Deus e não voltam para Deus. Cuidado com os muitos homens que querem nos ensinar com suas ideias que nem eles podem praticar. Cuidado, tenha atenção, seja prudente, seja cauteloso, busque pelo discernimento, vá a fundo, pesquise, se informe, examine, olhe bem, ouça bem.
Não dê o passo precipitadamente. Não tome uma atitude por impulso. Nem pense alguma coisa de qualquer jeito. Cuidado. Cuidado. Assim como o pastor Heitor, Paulo certamente diria: há porém uma voz bondosa e de amor, que não cansa de falar. Eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, pois, confia em mim, e meu amor verás. E como que repetindo, ele diz: não temas, pois, confia em mim, e tudo mudará. E tudo mudará. Hajam com sabedoria. Sabedoria de quem tem bom senso e procura se comportar com retidão. Mas uma retidão que não quer só ser aplaudida pelas pessoas, mas principalmente aplaudida por esse Deus que se alegra, que se agrada com os filhos e as filhas que obedecem à sua voz, que seguem os seus conselhos, que seguem a sua palavra, que usam da sua palavra como alimento para o seu coração, alimento para a sua vida. Sabedoria que teme a Deus, por isso cuida de si, dos seus passos, das suas palavras, que sabe que a vida não se resume apenas ao aqui, mas busca pelos valores eternos. Aliás, você tem buscado pelos valores eternos? Você tem te antenado aos valores eternos? Eu vejo com tristeza e eu oro a Deus para que eu não caia nesse erro, porque eu posso cair a qualquer momento se eu não me cuidar. E oro por aqueles que estão ao meu redor para que não caiam nesse problema. Eu vejo muitas pessoas se preocupando demais, praticamente só com o aqui, enquanto que nós temos diante de nós a eternidade. E Jesus falou muito sobre isso. Aliás, ele veio para anunciar a isso. Ele veio para nos resgatar a isso. Ele veio para anunciar a isso. Ele veio para dizer: queridos, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. O mesmo Jesus que vai e diz: não só de pão viverá o homem e a mulher, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabedoria que Moisés pediu quando clamou: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Quem faz isso, amados? Quem faz isso, amados? Não precisará de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica para ser feliz ou se satisfazer. Não precisará. Não é nisso que vai estar a nossa alegria, nem a nossa satisfação. Muito pelo contrário, isso só produzirá problema, consciência pesada, algumas atitudes erradas, algumas atitudes grosseiras, ríspidas, algumas palavras que vão gozar da gente depois que a gente diz que a gente nem sabia que disse, porque não estava no seu normal, não estava no seu senso normal. Para quê? Quem faz isso procurará encher-se do Espírito Santo de Deus. E o que é isso? Da presença de Deus, da palavra de Deus. E louvará a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Porque Deus sim vai ser a razão da sua alegria. Deus sim vai ser a sua própria satisfação. Eugene Peterson, de novo, na Bíblia Mensagem, traduz: não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade,
cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a tradução dele. E eu amo a Deus porque deixou esse homem traduzir assim, encantando o nosso coração e dizendo: olha, em vez de ficar se enchendo de outras coisas, te encha do Senhor. Em vez de você buscar outras coisas, busque o Senhor. Não deixe o copo da tua vida se encher daquilo que não é o Senhor, porque só o Senhor que traz sentido verdadeiro para nós aqui e para a eternidade. Por isso eu quero trazer essa imagem para vocês. Pode colocar lá, por favor? Vamos olhar um pouquinho para essa imagem. Pense um pouquinho o que ela está te dizendo já no primeiro momento. Qual é o desafio que essa imagem traz a você ou a vocês? Prudência. Parar. Pensar. Agir. Não é assim? Quando nós nos colocamos diante do semáforo, da sinaleira, dos sinais de trânsito, vermelho, parou. Amarelo, opa, tem coisa aí que vai vir. Agora quando dá verde, vamos embora. Chegou a hora. Senão eu vou trancar os de trás. Além de eu não ir, eu vou trancar os de trás. Prudência, cuidado, cautela. Por quê? Porque os dias são maus. Porque o Senhor não nos quer no mal. Porque o Senhor nos quer no bem. O Senhor não nos quer longe dele. O Senhor nos quer perto dele. O Senhor não nos quer desobedientes à sua palavra. O Senhor nos quer obedientes à sua palavra. O Senhor não nos quer vivendo de qualquer jeito. O Senhor nos quer vivendo com sabedoria, com discernimento, com pesquisa, com aprofundamento, com busca por aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato é sensato. Vamos voltar à ilustração? A ilustração da senhora e da sua carruagem? Pois bem, eu digo a vocês que como candidato, mais do que nunca, eu diria assim para aquela senhora, a partir daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Por conhecer as estradas perigosas deste mundo, sempre conservarei as rodas da minha vida na palavra de Deus, na presença dele, como aquele que dirige de fato e de verdade a minha vida. Se a senhora quer me dar um emprego, ok, é assim que eu vou agir. Se a senhora não quiser me dar um emprego, eu vou adiante. Mas eu não vou colocar em risco nem a sua vida, nem a minha vida. Eu não vou colocar em risco a sua salvação, nem a minha salvação. Eu não vou colocar em risco a comunhão com o Senhor. Prefiro perder o emprego, mas não perder a salvação. Preciso de Deus. Eu necessito da ação e da orientação dele na minha vida. Por isso eu não abro mão disso. Eu não quero abrir mão. Eu nunca vou querer abrir mão. E quando eu estou falando isso, eu estou transportando isso para você, para nós, para você que está vendo, você que está escutando. Essa decisão, essa atitude que nós precisamos tomar. Por isso, o Salmo 16 termina bem nessa palavra. Quando lá no Salmo 16, Davi declara aquilo que eu quero declarar, aquilo que eu desejo que vocês possam declarar. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti.
quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses ou de outros valores. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Salmo 16, 1-5. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta palavra. Querida, preciosa, desafiadora, provocativa, mas também consoladora. Essa palavra que, além de nos advertir, traz a clareza, Senhor, daquilo que Tu queres para nós, daquilo que Tu esperas de nós. Enquanto pessoas que temem o Teu nome, pessoas que confessam a Ti como Senhor e Salvador. Por isso, Senhor, nos ajude a viver de forma prudente, cautelosa, atentando para as coisas que estão ao nosso redor. Se elas vêm de Deus, amém. Se elas não vêm de Deus, nós vamos ficar longe, porque isso trará a nossa tristeza, tanto aqui como eternamente. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós e dá que, como cautela, nós possamos viver, Senhor, sempre linkados à Tua palavra e à ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão. E este é meu pão.
Amém. Eu creio que, prestando atenção naquilo que nós cantamos, nós vemos como esses louvores serviram como uma excelente moldura para esse quadro que foi a pregação do Senhor nesta manhã e neste momento. Que coisa legal isso. É o Espírito de Deus falando conosco, se manifestando a nós e mostrando que Ele nos quer como filhos e filhas, amados e amadas na sua presença. Não é assim que nós pais queremos os nossos filhos? Não é assim que nós pais desejamos dos nossos filhos? Muito mais Deus, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Que sejamos assim, e com certeza as bênçãos do Senhor estarão sempre presentes na nossa vida, mesmo quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Amém? Por isso ainda nós nos colocamos ao lado, a pedido da dona Ilza, ao lado da família de Rodolfo Birhautz, que faleceu no dia 5 de julho. Nós queremos estar lembrando desta família enlutada, que certamente está triste pela perda, e colocamos eles na presença de Deus também, nesse culto e também nessa hora de intercessão. Lembrando dos demais enlutados, lembrando também de pessoas enfermas. E aqui eu quero tomar a liberdade de pedir para orar pelo Sérgio Renke, a pedido dele. O Sérgio contraiu Covid nesses últimos dias, não está com a sua saúde boa, está fragilizado. Tenho acompanhado ele, e ontem de tarde ele ainda pediu para que orássemos por ele e por eles. Assim como também quero pedir para a gente orar pela Simone, que por causa da vacina para o Covid está ainda mais fragilizada. Então que Deus esteja fortalecendo ela, animando nesse tempo em que Deus está acompanhando a sua história. Assim como outras situações também aqui entre nós. Tem o Edson também, que está passando por situação bastante delicada também, o Edson Ibner. Então queremos estar lembrando, e outras pessoas, outras situações. Deus amado, nós trazemos ao teu altar neste momento essas famílias aqui citadas, Pai. Também essa família aqui do Rodolfo, Senhor Birhautz. Pedimos, Pai, que sobre estes Tu coloques a Tua mão poderosa, bondosa, mão que fortalece, que anima. Pai querido, estenda da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Assim também oramos, Senhor, por pessoas entre nós e ao redor de nós que estão sofrendo enfermidade, ou que estão diante, Senhor, de procedimento cirúrgico. Lembramos aqui, Senhor, do Sérgio, lembramos da Simone, também lembramos do Edson, lembramos do Telmo, da Carmen. Lembramos, Senhor, também de outras pessoas que estão vindo ao nosso pensamento agora, porque cremos que o Senhor ouve os nossos pensamentos. Nós queremos colocar, Senhor, essas pessoas com as suas necessidades na Tua presença. Também por pessoas que estão passando por outras dificuldades, Senhor. Estenda a Tua mão, Senhor, e permita que nesse tempo onde as coisas são más, por causa do pecado que ainda teima reinar, Senhor, entre nós, nós possamos perceber o quão especial é buscarmos a Ti como aquele que é nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que é pastor da nossa vida, que pastoreia a nossa vida. Por isso, Senhor, sê Tu conosco, conduzindo-nos, animando-nos, fortalecendo-nos, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua fidelidade. Em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Tchau a todos.